Jovens Geeks, voltamos para falar do Coringa mais uma vez. Esse bloco agora com spoiler. Então, se você ainda não assistiu o filme, ele está por sua própria conta e risco. Ou se você não liga, pode ficar à vontade. Mas a gente recomenda que você assista o nosso vídeo anterior, com análise sem spoiler, e também que assista o filme antes, porque a gente vai falar muita coisa aqui também, que pode entregar, assim, pontos importantes da história. Fique conosco aí após a nossa famosa vinheta, hein? Antes de mais nada, antes de a gente começar a jogar aí todos os spoilers na sua frente para você ficar abismado, não deixe aí de seguir o nosso canal, de dar curtida no nosso vídeo e de ativar o sininho para receber todas as notificações de novos lançamentos. Compartilhe também o nosso vídeo aí à vontade, que não tem problema nenhum, a gente não se importa se você compartilhar, até agradecendo. É isso aí, Geeks, compartilhem a palavra. Ah, e não se esqueçam também, né, de nos seguir nas redes sociais. A gente está sempre lançando muita coisa lá também, assim, novidades, o que está rolando no mundo geek, né, no mundo dos filmes, dos quadrinhos e tal. Então a gente está sempre lançando lá diariamente coisa lá, é bem interessante. Um dos fatores assim que mais deixa a gente bem perdido e perplexo nesse filme, que é bem intrigante, é a dubiedade de tudo que ali acontece, né? Se você vê um filme sem se aprofundar muito, você acha que existe uma narrativa lógica, que aquilo é aquilo e acabou. Mas existem vários insightzinhos, vários pontos do filme que você começa a questionar se aquela cena realmente foi real, se não foi, né? Se foi fruto da cabeça do Coringa o tempo inteiro, se o filme inteiro existiu ou se o filme não existiu. A gente vai falar isso um pouquinho mais pra frente, por causa da cena final. Então é um filme que é bem cabeça e que a gente pode até gerar algumas conexões com os outros filmes e com o universo do Batman. Eu acho que o ponto de partida aí é a relação dele com a mãe, né? Que ele é um adulto já de 30, 40 anos, não é nenhum garotinho, ainda vive às custas praticamente da mãe, que não se demonstra ser uma pessoa muito sã, né? Que pode de repente ser algo que transmitiu para ele essa doença dela, né? Pode ser genética, apesar de que chega um momento que a gente descobre que a doença dela fez com que ele sofresse violência física, né? Que a mulher deixava os amantes espancarem ele até ele ficar preso no aquecedor, né? De casa, sofrer violência aí doméstica e ter que ser socorrido para não vir a óbito. E a mulher, a mãe dele, simplesmente não dá a mínima para essas questões, apesar dele demonstrar um afeto absurdo pela mãe, chamar ele de feliz, etc e tal. Então acho que é um ponto de partida essa relação meio doentia dele com a mãe. Sim, isso aí assim, no filme você só consegue perceber isso um pouco mais pra frente, né? Você tem vários pontos, né? Alguns turning points, né? Que você consegue entender isso melhor, mas lá no começo, né, como a gente já tinha falado antes, algumas dicas já estavam sendo colocadas ali no filme, como por exemplo a cena onde ele está sendo despedido por telefone pelo chefe dele, que ele fala: você estava tentando comprar uma arma com fulano de tal, possivelmente aquele amigo gordão dele, tá, gordinho. E aí a cena que a gente vê é o gordinho dando arma para ele, empurrando praticamente ele, fala inclusive: eu não posso ter arma. Ou porque eu tenho problemas mentais, eu não tenho autorização, né? E tal, mas como ele é magrelo, como ele é fracote, o filme já começa com ele apanhando, né, das crianças com aquela plaquinha dele que passou no trailer e tal. A ideia que o colega de trabalho dele dá é que ele precisa daquilo para se defender. Porque ele é uma pessoa que, além de ter os problemas psicológicos dele, precisar de tratamentos e de medicação, que ele fala para a psicóloga que toma vários, que não são poucos, inclusive a psicóloga fala que ele, ou psiquiatra, acho que toma 7 remédios, acho. Isso, ela fala que mais, né? Não posso te dar mais remédios, você já toma remédio pra caramba. Então, toda essa debilidade dele, toda essa doença, ele obviamente não pode ter uma pistola. Então fica, a princípio, quando você vai vendo o filme com o desenrolar dele, você acha que o cara efetivamente deu, né? Mas chega esse momento que as informações são conflituosas, que o patrão dele fala: pô, tu tentou comprar uma arma, foi com a arma para um hospital infantil, né? E será que foi realmente o cara que deu? Tanto que depois de uma cena mais à frente, o cara vai visitar ele, sabendo que a mãe dele faleceu, e demonstra total empatia com ele, né? Então, a gente nunca sabe ao certo qual das vertentes, qual do cenário é o real e qual é
a loucura dele loucura. que está sendo exposta, que é a narrativa com base na cabeça dele. Sim, a narrativa ela deixa isso claro em alguns momentos onde ela precisa deixar isso claro, mas mesmo assim tem tanta cena que é dúbia, né, em relação a isso, e se você for puxar desde o começo, tem coisas que você não sabe. Quando você chega mais à frente, você começa a questionar o que você viu lá no início. Lá no começo. Você fala, pô, será que eu tenho que ver de novo esse filme? Não é uma má ideia ver de novo. Mas será que eu tenho que ver de novo esse filme para poder perceber se lá na frente era realmente um filme, uma relação normal, né? A relação da mãe dele era aquilo mesmo, uma coisinha fofinha, meiguinha, e depois foi degringolando pra doideira, ou que desde o início era doideira e a gente não percebia. Não, e até porque assim, como a gente tá, assim, o filme é o Coringa, né, cara? É o Arthur Fleck. E a gente tá ali acompanhando ele, a gente tá praticamente colado ou dentro da cabeça dele. Então você não sabe, realmente, você não tem um outro ponto de vista. O filme todo, 99% é o Coringa, então fica muito difícil. Eu acho que mesmo você assistindo pela segunda, terceira vez, você não consegue desassociar essas coisas. Ah, sim. Porque... Até porque quem vai dar a palavra no final vai ser o diretor. Vai falar, realmente era, desde o começo, era só tudo fruto da cabeça do Coringa. A cena final era para deixar isso claro ou não. Mas a gente vai chegar nessa cena final ainda. É bem a origem, né, do peãozinho rodando e você não sabe se o Leonardo DiCaprio está no sonho mesmo, se ele está na vida real. Sim. Ele deixa em aberto aí para interpretações. Sim. Falando no Nolan, né, e também no Heath Ledger, no outro Coringa, sem fazer comparações aqui, a gente vai fazer também um outro bloco com comparações. Esse Coringa, ele conversa bastante, né, com aquela narrativa daquele Coringa, daquele mundo caótico, de ser um agente do caos, ele é isso. Ele é um agente do caos, aquele Coringa lá do Heath Ledger, ele já era o agente do caos, ele era o caos puro. E esse é um cara que ele está começando a se entender dessa forma, né? Então, assim, a gente viu pontos que conversam com esse filme, viu pontos que conversam também com filmes que claramente aí, o próprio diretor, o Todd Phillips, já disse que são inspirações para ele, são os filmes do Scorsese, Taxi Driver, O Rei da Comédia. São filmes que conversam bastante com essa Laranja Mecânica, que é do Kubrick, né? A gente tem um turning point muito importante lá com a personagem lá da Zazie Beetz, né? Que ela é um interesse romântico do Arthur Fleck. E no final das contas, cara, você vê que ela, em momento algum, tava ali do lado dele. Aquilo ali, cara, é genial. Eu achei aquilo ali muito, A única coisa que ela fez foi falar com ele no elevador. E na cabeça dele já criou toda uma relação romântica. Sim. E já virou galanteador. E a comédia dele, que era patética, as piadas dele que não iam pra frente, se tornaram maravilhosas. Sim. Criou todo um cenário inexistente, todo mundo de Bob, onde a mulher era namorada dele por causa de uma piada. Exatamente. Essa cena, ela deixa cravado ali que o que a gente está vendo ali, muitas coisas que a gente está vendo não é real. Aquilo ali, se você não percebeu isso antes, aquilo que deixa cravado. Um outro ponto também que eu percebi, eu só não me lembro agora se é depois ou antes dessa cena. A cena que a Zazie Beetz está com ele lá onde ele entra para fazer o stand-up comedy, e que ele tá muito travadão ali para começar a fazer o monólogo dele ali e tal, e tá claro ali que ele não vai conseguir fazer nada. Mas a música, e assim, diga-se de passagem, a música é muito importante nesse filme também. Isso aí tem uma conexão bem grande com o Nolan, que é o filme inteiro. Só se não você reparar Dark Knight, ele tem música o filme inteiro. É ele que dá a narrativa, a velocidade do filme, que é muito semelhante nesse filme do Coringa. Tanto que ele é um filme de mais de 2 horas e você fala assim, cara, acabou já. Porque os filmes do Nolan, né? Flui são questões então, de trilha. Muito semelhante com essa pegada do Nolan. Aquela cena ali, a música cresce, você não consegue entender o que ele tá falando para que todo mundo ria. No final das contas, quando o personagem do Robert De Niro revela na televisão que é aquela cena que ele tá lá com a mãe no hospital, cara, as pessoas estão rindo porque ele continua ali travado, ele tá fazendo piada sem graça. Fazendo uma piada sem graça. As pessoas, no meio das piadas por causa da doença dele, que ele não consegue desenvolver uma piada porque ficar rindo sozinho por causa do nervosismo. As pessoas estão rindo dele, não com ele, da piada dele, entendeu? Mas na cabeça dele, nessa cena, para-se tudo, ele vê o sorriso da Zazie Beetz como se fosse ela uma fonte para que ele tivesse a inspiração e conseguisse fazer um show bom, no final das contas, e a gente só vai descobrir que aquilo não aconteceu quando
ele entra na casa da Zazie Beetz e ela fala, o que você tá fazendo aqui? Cara, eu não te conheço. É uma cena muito forte. Só conheceu ele lá no elevador e só fez uma brincadeirinha por causa do elevador ter problema. E aquele momento, só porque ela deu um tiro na cabeça, ele criou toda uma relação afetiva com a mulher na cabeça dele. Sim. E pra você ver como é que a música é tão importante no filme, que o Todd Phillips ele foi muito inteligente nisso, né? Há momentos onde não há música nenhuma, esses momentos, esse momento tem música nenhuma, de tensão total. E essa cena é muito forte, inclusive. Então, assim, nessa cena deixou claro ali que muita coisa que você está acompanhando, ali na narrativa, não faz parte do que se espera do mundo real, né? É o primeiro momento que você vira o botãozinho e fala, opa, não é um filme com a narrativa normal, né? Sim. Tem a narrativa com a cabeça do cara. A gente está dentro da cabeça do Arthur Fleck, vendo como ele vê o mundo. E ainda bem que esse filme, inclusive, ele não tem aquela brincadeira, né, que o Nolan mesmo já fez, voltando a falar do Nolan, né, porque a gente é fã dele. Voltando a falar do Nolan, que ele já fez em outros filmes, por exemplo, O Grande Truque, que é o seguinte, fazer aquela narrativa não ser cronológica dentro do filme, para você montar aquele quebra-cabeça. Imagina, seria genial fazer isso nesse filme, mas eu acho que ia ser de uma loucura tão grande, porque você tem a loucura do cara, você já tem essa brincadeira com a loucura do cara, do que é real, do que não é real, e mais a loucura cronológica. Aí já era, ia ser muito complicado mesmo. Esse é um ponto muito interessante, a gente tinha que falar aqui nesse bloco com spoiler, porque é genial. E isso aí é genialidade do filme, né, cara? Porque não dá pra você pegar um personagem tipo o Coringa e colocar numa caixinha. Voltando a falar aqui do Heath Ledger, você vê o Coringa dele, ele também está nesse ponto, né, que você não... Tem várias histórias, você não sabe um cara, o quanto é a verdade. O que é verdade, o que não é. Só cada hora ele conta uma história diferente sobre a cicatriz, sobre o pai. Pois é. Só que ali é um filme que você está vendo ele pelo ponto de vista de uma... já pronto, e em terceira pessoa, você não está acompanhando ele, você não está dentro da cabeça dele. Então, assim, nesse Coringa você tem essa oportunidade de estar dentro da cabeça de uma pessoa que tem realmente problemas mentais e que possivelmente isso é um retrato de pessoas que sofrem desse mal mesmo. Outro ponto aí que é bem importante ao longo do processo do filme é a conexão direta do Arthur Fleck com as indústrias Wayne, com Thomas Wayne, com o universo Wayne em si. O primeiro ponto de contato que a gente tem com o Wayne é o fato de que o Thomas Wayne está se candidatando a um cargo político, né, porque quer melhorar lá a situação de Gotham, que é caótica, melhorar entre aspas, né, porque eu acho que nessa parte a narrativa do filme flerta um pouquinho com outras... com o que a gente falou antes, né, com a loucura dele, né, porque algumas coisas que ele vê na televisão, você não sabe se aquilo é real. Sim. Já voltando a comparar também com a cena do que ele se vê lá no comecinho no programa do Murray, né, do Robert De Niro. Isso aí. Então, desde do começo a gente tem o contato com o Thomas Wayne, que vai desencadear também todo o processo evolutivo lá da história, né? A conexão direta com essa questão dos pessoas que agridem ele no trem e que no final das contas ele consegue lá matar os três, né, porque ele está armado, que eram funcionários da indústria Wayne no final das contas, apesar de ele não saber. Né? Pelo menos a gente entende que ele não sabe, né? Agora tudo fica em dúvida depois que você vai até o final do filme. E que leva a, provavelmente, se aquilo aconteceu, a uma manifestação do próprio Thomas Wayne na televisão em nota de repúdio a essa ação, né? Que fala que eram pessoas, funcionários exemplares, pessoas de família, né? Então, será que realmente houve agressão ou será que simplesmente foi a loucura da cabeça dele, né? Porque se o discurso do Thomas Wayne é o contrário, ou será que o Thomas Wayne, que é o vilão, né, no final das contas, e está passando a mão na cabeça do pessoal, ou não conhece o pessoal, os funcionários a esse ponto de saber se eles eram pessoas de boa índole ou não, né? Então tudo torna um pouquinho dúbio nesse filme. E aí começa a gerar uma conexão muito grande do Arthur Fleck, da família Fleck, com a família Wayne. Porque a mãe do Arthur Fleck, ela já foi a mãe de funcionária, né? De repente uma empregada lá dentro da casa lá, né? O cargo a gente não consegue saber, não chega a ser revelado, mas que ela trabalhou diretamente para o Thomas Wayne, se foi no hospital, né? Porque o Thomas Wayne eu acredito que seja na casa, porque o Alfred, né? O Alfred que ele aparece depois naquela cena lá do portão, ele reconhece, você fala, você é filho dela, né? Então eu acredito que ela trabalhou ali, uma governanta, alguma coisa assim.
A gente tem essa relação no filme da família Wayne, do Thomas Wayne, que isso também conversa um pouco com uma narrativa, né, de que a família Wayne, de que o Thomas Wayne diretamente, né, ele não era lá um cara muito legal, né, assim como o Bruce Wayne imagina em toda a vida dele, né, cara. Um cara que seja escroto na vida pública ou com outras pessoas, não quer dizer que não seja um péssimo pai. Ele pode ser um ótimo pai, inclusive, entendeu? Então ele foi um bom pai pro Bruce Wayne e ele tem essas lembranças, né, como a gente já viu em alguns filmes e nos quadrinhos. Tem um arco de histórias, inclusive em graphic novel e tal, onde a família Wayne, né, ela tem seus defeitos, tem seus né? defeitos também. Se não me engano, no Wayne of Gotham, que é um livro bem grossinho, bem interessante do Batman, onde ele tem interação com vários vilões e ele descobre que o pai dele não era tudo aquilo que ele achava que era, né? Não era aquela pessoa, o cavaleiro prateado lá, né, que ele achava que era, e no final das contas era um ser humano cheio de defeitos. Sim. E é exatamente a narrativa do Thomas Wayne desse filme, se não for fruto da cabeça do Arthur Fleck, que ele é uma pessoa defeituosa como qualquer outra. Sim. Né, e com um viés muito mais de tentar proteger a classe mais nobre, digamos assim, né? a elite, como ele, e não dá muita atenção para quem é desfavorecido, que começa a influenciar também nesse desenvolvimento do Arthur Fleck para se tornar o Coringa. Sim. Esse fato de ser da classe abandonada, né, dele perder o tratamento de saúde porque o governo não financia e ele perde a oportunidade de tomar os remédios, que não vai ter mais tratamento psicológico, acompanhamento psicológico ou psiquiátrico, que a gente não sabe ao certo porque não informa se a pessoa é psiquiatra ou não, e todo o reflexo de desemprego, e isso que começa a gerar todo o ódio e os transtornos dele aflorarem ainda mais, para que ele se manifeste lá contra toda a questão, não política, né? Porque ele deixa muito claro que ele não é uma figura que veio para protestar, não é um agente antipolítico, porém que gera toda a revolta e transforma ele no resultado final do filme. Ele sofre, assim como toda Gotham, né? E aquela Gotham é uma Gotham que assim, já tá à beira do colapso. Ela entra em colapso no final do filme, de fato, mas ela tá ali ela tá num nível de tensão muito grande ali. Eu entendi, pelo que o Thomas Wayne ele tava tentando, de repente, chegar na vida política, né? E o Arthur Fleck, assim, mesmo ele não tendo uma agenda política, ele é reflexo daquilo tudo ali. Ele ficou sem tratamento, ele é um reflexo, ele é fruto daquilo ali. Fruto do descaso com as minorias. Isso aí, do descaso com as minorias. E com certeza, assim, o filme não explora mais isso, mas com certeza ali ele já estava, aquele mundo ali já estava num colapso político, financeiro e tal, e Thomas Wayne de repente seria um cara que estava tentando chegar ali como salvador, né, daquela situação ali. Então, acabou estando no lugar errado na hora errada, né? Exatamente. Porque se tornou uma figura de tudo que as pessoas começaram a se manifestar contra. Sim, porque ele chamou a elitezinha. E ele chamou, eu não me lembro agora exatamente em que ponto que ele fala isso. Se foi antes ou depois do assassinato lá dos caras no metrô. Ele chamou a população de palhaço, aí todo mundo começou a colocar a máscara de palhaço, que casa muito coincidentemente com a maquiagem do Arthur Fleck. Isso aí eu inclusive achei muito acertado. A maquiagem do Arthur Fleck foi quando ele matou os funcionários do Thomas Wayne e fizeram um retrato falado com a cara do palhaço, e a partir de então o povo começou a utilizar a máscara criada em cima desse retrato falado. É verdade, porque eu achei... E, curiosamente, a cópia da máscara que o Heath Ledger usa no início do filme. Sim, é verdade. Essa referência existe. Inclusive, para só pontuar essa questão, eu achei muito assertivo do filme não colocar, porque ele flerta muito com essa questão, né, de levantar ali, de repente, questionamentos e, né, políticos e tal. Então, eu achei que eles tirar o corpo fora do viés político. Eu acredito que o primeiro roteiro desse filme tinha sim o Arthur Fleck como pivô central ali dessa
dessa crítica social e daquela manifestação. E aí eu acredito que podem ter reescrito, não vai ficar legal. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Exatamente. E aí, a gente vai ser ameaçado por alguém. Melhor sair fora. Exatamente. Porque o filme já, em si, né, cara, ele já levanta já essas questões. Já tá como subliminarmente, já tá a questão, porque a partir do momento que o cara tá se revoltando com tudo que ele sofre, já tem um viés político. Não tem como dizer que eu acho até que ideológico. Exatamente. Eu acho até que aquela cena lá no Murray, né, já no finalzinho, que ele fala, ele não precisava falar isso, mas ele fala que ele não tem uma agenda política. Isso pra mim. Que o Murray questiona. O Murray questiona. Mas eu acho que aquilo ali é o roteiro colocando, olha só, gente. A gente não vão pra rua. Exatamente. Não critique isso. Aquilo ali é o filme colocando assim, cara. A gente tá sendo. Se você fez algo muito bom, mas a gente sabe que isso pode dar consequências muito ruins, então vamos dar aqui, ó. Uma informação tipo, você... Ministério da Saúde adverte. Então, o diretor falou, a gente adverte, senão tem cunhos políticos. Exatamente. A gente agora vai entrar naquele segundo ponto, né, cara? Que assim. A mãe do. Da mãe do Arthur Fleck, porque assim, a carta que ela mandava sempre lá pro Thomas Wayne, ela tinha uma mensagem que ele até então nunca tinha lido. Ela mandava periodicamente essa carta pra ele. Pedindo ajuda. Financeira. Só que ele decide abrir quando ele vai fazer o envio, né? Ele decide abrir e ver que, olha isso, cara. Ele é irmão do Bruce Wayne, ele é filho do Thomas Wayne. Isso aí, como é que você recebeu isso aí no cinema? Muito mal. Muito mal? Muito mal. Eu achei muita forçação de barra, eu achei desnecessário, porém, com desenrolar você começa a ficar mais tranquilo do que o fato dele ser irmão do Bruce Wayne. Se ele fosse efetivamente irmão do Bruce Wayne, eu ia achar que era uma forçação desnecessária. Né? Você não precisava inserir nem a família Wayne no filme, o Bruce Wayne em si, até por causa da discrepância de idade do Coringa pro Bruce Wayne, que é um molequinho lá de, sei lá, uns 10 anos de idade, e aí a gente pensa, pô, quando o Bruce Wayne virar o Batman, ele vai enfrentar o Coringa de bengala, né, porque o Coringa já é muito velho. Mas eu acho que se fosse uma tentativa de criar um vínculo tão absurdo, assim, tão grotesco, porque ainda tem um outro vínculo lá no final que a gente ainda não falou, que eu também acho que não precisava ser ligado ao Coringa, para não se tornar algo tão sei lá, clichê, se fosse realmente, eu acho que estragaria muito o filme. Né? Mas como tudo ficou meio perdido, depois do final, a gente não sabe mais o que é verdade, espero que numa sequência aí não venha inventar que ele era irmão mesmo, porque, sei lá, é meio sem graça pra mim. Não, vendo numa sequência eu acharia bem ruim também. Mas eu vi muita crítica negativa também sobre essa situação. Eu até entendo, respeito, eu particularmente eu achei interessante. E achei interessante também eles reverterem isso no final. É desnecessário. Eu achei que era uma ideia muito inteligente. Mas assim, não é realmente necessário. Mas assim, a gente vê depois que ela de fato tem problemas psicológicos. E ela imaginar que ele é filho, fruto de alguma coisa. De repente ela tem uma foto que ele com dedicatória dele, que pode ser de repente o máximo de expressão de carinho que ele teve por ela, falar que gostava muito dela como funcionária. E ela, assim como o filho, ter criado todas umas elites em cima do Thomas Wayne. Né, ter criado uma relação inexistente, porque ela tinha problemas psicológicos. Sim. Então, daí ele ter sido fruto, até porque ele, mais à frente a gente descobre que ele é adotado. Ou não. Teoricamente ele é adotado. Ou não, a gente vai botar aqui embaixo do vídeo ou não, para que não tenha que falar ou não toda hora. Né? Porque tudo nesse filme é ou não. Então, se efetivamente ele foi adotado, fica revelado ali que não tem esse vínculo algum com a família Thomas Wayne, somente na cabeça da mãe dele. Sim. E aí eu acho que é uma saída menos pior, na minha opinião, do que ele ter realmente vínculos com a família. Mas óbvio que isso gera um impacto grotesco na cabeça do Arthur Fleck. Sim. Se até então ele estava sofrendo ali com todas aquelas situações, cara, quando ele tem essa revelação ali pra ele ali, cara, mais uma chave é virada, várias chaves são viradas ali na cabeça dele, né? Então assim, e aí ele vai atrás do Thomas Wayne e tal. Vai até a mansão Wayne. Vai até a mansão Wayne, a gente vê o pequeno Batman, pequeno morceguinho, a
gente vê o pequeno Bruce ali. Porque que tava quase com uma capinha amarela, né? Só faltou ele correr atrás do barquinho e o Coringa puxar ele pro esgoto. Hiya, Georgie. What a nice boat. Do you want it back? Mas aí, então, a gente vê essa relação ali, eu achei interessante, a gente viu um Alfred mais novo também, eu achei legal, eu achei legal aquela cena toda ali, daquela interação, foi uma das coisas mais legais, assim, que eu vi desse filme, que eu gostei, assim. Eu cheguei a ver, cara, uma teoria de que, assim, esse filme não era do Coringa, olha só, não era do Coringa, e aí esse roteiro já estava pronto, já tinham decidido fazer o filme com o Joaquin Phoenix, e aí a Warner quis, não, olha só, cara, vamos fazer o filme aqui do Coringa, não sei o que, isso vai gerar um hype absurdo. Cara, eu acho muito difícil. É a Gotham, a gente viu o Hospital Arkham, né? Mas tá aí a família Wayne também. Tem a cena final lá, a gente vê mais uma vez a Martha lá, a Martha Wayne, o Thomas Wayne lá, sendo mortos na saída do filme do Zorro. No filme do Zorro, né, cara? Mais uma vez. Mas assim. Mais uma vez as bolinhas voando. O colar, aquilo ali foi muito Zack Snyder, né? Mas assim, eu não me senti tão incomodado ver essa cena agora do que em outras releituras que repetiram essa cena ali, cansativas. Eu achei que isso aí foi uma... quando fala Martha. Pô, a brincadeira, o lance da Martha, pra mim não desceu até hoje. Mas assim... Não descer. Não descer. Bem, depois de tanto spoiler, ainda tem mais spoiler para dar, por incrível que pareça, porque é um filme que é tanta coisa para você debater que dá para ficar 4 horas aí sentado na praça filosofando e ainda assim repensar o que você falou e falar, será que foi isso mesmo? A gente fica aqui totalmente em dúvida. E a gente vai fazer aí um break, vai fazer um corte nesse vídeo para que vocês possam absorver tudo isso, refletir sobre, filosofar com a gente aqui nos comentários, curtindo o vídeo, assinando o canal, ativando o sininho para seguir aí os próximos lançamentos, que a gente tem sempre o melhor e o pior da cultura geek. Isso aí. Eu sou o Thiago. Eu sou o Rafael. Nos vemos no próximo vídeo.